confundem-se facilmente com luzes brilhantes. Então, comecei a mover a minha lanterna na esperança de que isso o desencorajasse. Meu plano deu certo e o Ortocone foi embora. Mas aonde ele foi parar? Ali! Lá está o Ortocone! Ele preparava um ataque. Assisti paralisado o Ortocone arrastar a presa para a boca, onde havia um bico pontudo, forte o bastante para quebrar a casca do escorpião do mar. Na verdade, os ortocones passam grande parte do tempo em águas profundas. Como a luz não chega até lá embaixo, eles dependem de outros sentidos e não de sua visão rudimentar. Eles farejam a presa antes de parti-la em pedaços. O Ortocone é o maior predador do período Ordoviciano. Era para cá que os escorpiões do mar estavam se deslocando, para se juntar à desova coletiva que ocorria na praia à minha frente. Por ser lua cheia, esta é uma das marés mais altas do ano. Eles botaram ovos na areia. Ficariam protegidos por um mês, até a chegada da próxima maré, que levaria as larvas para o mar. Alguns dos escorpiões ficariam por perto até que os ovos eclodissem. Fósseis adultos, encontrados com filhotes de escorpiões do mar dentro do estômago, mostram que estas criaturas canibalizavam suas crias. A vida no Ordoviciano não era nada fácil. Um lugar onde o ar dá dor de cabeça e você precisa nadar com uma roupa de metal não deve se tornar um destino muito concorrido para as férias. Mas isso não é o pior que a pré-história tem a oferecer. O próximo mar perigoso fica no Triássico. Para chegar lá, Nigel precisa percorrer metade do caminho para o século XXI, até 230 milhões de anos antes de Cristo. É uma época em que os répteis dominam os oceanos e os primeiros dinossauros estão aparecendo. O Triássico representa uma época crucial para a vida marinha. Algo novo aconteceu. Os animais aquáticos mais ferozes não são tubarões, moluscos ou mamíferos. O mar é dominado por um grupo que surgiu em terra: os répteis. Nesse momento, os répteis estão em todo lugar. Os pterossauros, os répteis alados, dominam os céus. E os futuros senhores da Terra, os dinossauros, acabaram de surgir. Obviamente, eu estava lá para explorar o oceano, lar dos maiores répteis do período Triássico. Felizmente, é fácil encontrar os répteis marinhos, pois eles precisam subir para respirar. O primeiro que eu avistei foi um notossauro. Os notossauros podem ser perigosos, pois são répteis gigantes que matariam uma pessoa com facilidade. Então, levei um equipamento vital para me proteger durante o mergulho: um aguilhão elétrico. Não havia apenas um notossauro embaixo d'água, mas uma dupla. Eles eram incrivelmente curiosos e chegavam cada vez mais perto. Eu era o primeiro humano que eles estavam vendo.
Eu não tinha ideia sobre qual seria a reação deles e fiquei feliz em ter o aguilhão elétrico para o caso de ficarem curiosos demais. Mas por enquanto estavam apenas nadando ao meu redor. Suas bocas são repletas de dentes pontudos, encadeados, perfeitos para prender peixes. E claramente eles são rápidos o bastante para pegar qualquer peixe. Um dos répteis mais bizarros da história estava escondido entre as pedras. O Thanis tropheus. Ele tem o pescoço e a cauda extremamente longos e quase nenhum corpo. O pescoço comprido é perfeito para um predador de emboscada. Ideal para vasculhar a água e agarrar os peixes dos cardumes que passam. Ele soltou a cauda. Já vi isso ocorrer várias vezes quando eu era criança e caçava lagartixas, mas nunca com algo tão grande. Para as lagartixas, era um dispositivo de segurança. Se um predador agarrasse sua cauda, ela poderia sacrificá-la e continuar fugindo. A cauda cresceria novamente. Então, o dano causado no Thanis tropheus não é permanente. Enquanto isso, a cauda se debatia tanto que eu mal conseguia segurá-la. Isso foi um Cymbospondylus, que pertence ao grande grupo de répteis marinhos dos ictiossauros. O Cymbospondylus é um membro primitivo desse grupo, mas ele evoluirá em diversas formas e continuará existindo por mais 100 milhões de anos. Ele parecia lento, mas eu sabia que com o movimento da cauda, ele era capaz de se mover com muita velocidade. E, na minha opinião, ele estava começando a se aproximar demais. A primeira investida foi apenas um aviso. Agora eu realmente precisava ficar atento. Ainda bem que eu tinha o aguilhão elétrico, e quando ele se aproximou novamente, eu decidi usá-lo. Que réptil espetacular! Já visitamos 2 mares, faltam 5. O próximo encontro leva Nigel ainda mais longe no tempo, para encontrar os peixes encouraçados do Devoniano, predadores literalmente duros como pedras. Foi inacreditável. Como foi o mergulho, Mike? Sensacional. Foi maravilhoso. Você viu algum? Eu vi. Eles chegaram muito perto. Vou colocar isso no vídeo. Tudo bem. Mike, o cinegrafista, fez um mergulho de reconhecimento só para ver o que havia por ali. E pelo que estava dizendo, tínhamos dado sorte logo no primeiro mergulho. Havíamos encontrado a criatura que viemos procurar. Olha só isso. Só podia ser uma coisa. Um Dunkleosteus. Parabéns, Mike. Foi incrível. Como ele é, deve ser que nem um monstro lá embaixo, Eu não? estava com o coração na boca. Eu fiquei sem fôlego. O peixe tem mais de 10 metros de comprimento e o peso de 2 ou 3 elefantes. Olhando de perto, pudemos ver um atributo clássico do Dunkleosteus, a cabeça encouraçada. Muito bem, eu acho que temos que descer de novo. No Devoniano, muitos dos peixes menores também são encouraçados, mas este predador é bem equipado para lidar com eles, graças a seus dentes afiados e mandíbulas poderosas. Não existe nenhum ser vivo nos mares devonianos que este peixe não consiga rasgar. Se ele chegasse perto do barco, seria minha vez de mergulhar.
Eu esperava conhecer de perto a potência daquelas mandíbulas. Isso deve servir. Ele puxa bastante. Para minha sorte, existe bastante vida no mar durante o período devoniano, ao contrário da Terra, onde não há criaturas maiores do que uma centopeia. Eu peguei outro peixe encoraçado, menor que o Dunkleosteus, mas do mesmo grupo geral, o dos placodermos. Uma palavra grega que significa pele encoraçada. Não há peixes como estes no século XXI. Eu fiz uma aposta com a equipe. Disse que o Dunkleosteus seria capaz de cortar esta isca, mesmo enrolada em cota de malha. Foi em momentos como este que eu me senti mais vulnerável. Nadando para dentro da gaiola e segurando uma isca enorme. Em segurança, na gaiola, tinha que esperar que o cheiro da isca atraísse os predadores. Se tivéssemos sorte, encontraríamos o Dunkleosteus. E lá estava ele, o motivo da nossa viagem, um Dunkleosteus. E ele vinha bem em nossa direção. Agora eu podia ver com os meus próprios olhos a grossa couraça protetora sobre a cabeça, com mais de 5 centímetros de espessura e cobrindo o primeiro terço do corpo. E lá estava a enorme mandíbula com os dentes afiados projetados para fora. Eles são projetados para cortar como tesouras. E o próprio atrito entre eles é o que os mantém afiados. Essas mandíbulas podem cortar qualquer coisa. Era hora de ver se eu ganharia a aposta. Segure-se! As coisas começaram a ficar assustadoras, com ele testando a resistência da gaiola. Ele está voltando! Então eu vi que ele estava vindo a toda velocidade. Versão brasileira Vox Mundi.